Pai, está escrito em Provérbios 35: a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me, que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos Exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pai, está escrito em Provérbios 35: a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me,
que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pai, está escrito em Provérbios 35, a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça a minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me, que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém.
Pai, está escrito em Provérbios 35: a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me, que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos Exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pai, está escrito em Provérbios 35: a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me,
que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pai, está escrito em Provérbios 35, a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me, que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém.
Pai, está escrito em Provérbios 35: a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me, que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos Exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra e, de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pai, está escrito em Provérbios 35: a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me,
que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pai, está escrito em Provérbios 35, a tua palavra é um escudo para aqueles que confiam totalmente em ti. Sei que em cada tempo profético é necessário que um escudo, um muro de proteção seja levantado. E é por esse motivo eu levanto-me agora em oração, para declarar a tua palavra e garantir que eu e a minha casa seremos protegidos de todos os males que o inimigo intenta e lança contra a terra. Baseado nesta palavra, eu tomo posse da bênção que o Senhor derrama neste tempo, manifestada profeticamente sobre a tribo de Judá. Peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que ouça a minha voz. E traza-me ao meu povo e que minhas mãos sejam suficientes para mim. E que me seja uma ajuda contra meus inimigos. Que a unção do leão da tribo de Judá esteja sobre mim neste tempo. Que meu louvor a ti quebre em cadeias em nome de Jesus. Tanto na minha vida, quanto na vida daqueles que eu levantar a minha voz e as minhas mãos. Como está escrito, que ninguém tenha coragem de perturbar-me, que os meus inimigos tremam e temam de pavor daquele que me fortalece, o Senhor dos exércitos, general de guerra. O leão bramiu, quem não temerá? Que o cetro de rei me seja entregue, que o bastão de comando não se afaste de mim e de minha descendência, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Que possamos governar com justiça e equidade, servindo aos outros em humildade e amor. Tomo posse das bênçãos da tribo de Judá e do mês de Nissan. Eu como do fruto que o Senhor Jesus preparou para mim neste tempo e estação. Eu declaro que verei a bondade de Deus ainda nesta terra, e de acordo com Deuteronômio 33:7, e isto é o que disse de Judá: Ouve, ó Senhor, a voz de Judá. Introduza-o no seu povo. As suas mãos lhe bastem, e tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos. Em nome de Jesus, aleluia, amém.